Gravando. Compartilhando tela. Boa noite a todas minhas irmãs do movimento Mães que Oram pelos Filhos, da cidade de Itabuna, paróquia Catedral São José. Sejam todas bem-vindas para mais um momento de oração. Vamos iniciar nosso encontro com a entronização de Nossa Senhora de La Salete, com o canto. Foi pela minha oração, pela intercessão, que me uni a ti. Eu consegui enxergar a dor do teu filho. Teu pecado aprisionava, seus braços cruzados esperam conversão. Tua prece muda os corações. Mãe querida, ó bela Senhora, interceda por nós, Mãe tão simples de La Salete. Tuas lágrimas levam a Jesus. Como mãe que oras, tens a minha devoção. Quero a ti consagrar. Clamo pelos filhos, pelas famílias. Ensina-nos a sermos fiéis e a amar. Mãe querida, ó bela Senhora, interceda por nós, Mãe tão simples de La Salete. As tuas lágrimas me levam a Jesus. Amém. Vamos agora fazer a oração do lembrai-vos. Lembrai-vos, ó Nossa Senhora de La Salete, das lágrimas que derramaste por nós no Calvário. Lembrai-vos também dos cuidados que sem cessar tendes por vosso povo, a fim de que, em nome de Cristo, se deixe reconciliar com Deus. E vede se, depois de tanto terdes feito por vossos filhos, podeis agora abandoná-los. Reconfortados por vossa ternura, ó Mãe, eis-nos aqui, suplicantes, apesar de nossa infidelidade e ingratidão. Não rejeiteis nossa oração, ó Virgem reconciliadora, mas volvei nosso coração para o vosso Filho. Alcançai-nos a graça de amar a Jesus acima de tudo e de vos comportar por uma vida de doação, para a glória de Deus e o amor de nossos irmãos. Amém. Nossa Senhora de La Salete, reconciliadora dos pecadores, rogai sem cessar por nós que recorremos a vós. Agora nós iremos iniciar o nosso texto do perdão. Estamos reunidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração da Mãe Reconciliada. Senhor, eu te agradeço pelo dom da vida. Eu te agradeço pelo dom da fé. Contemplo com emoção a tua cruz redentora. Pregado na cruz, perdoaste a humanidade. Pelo teu sangue derramado, eu te suplico. Queima as mágoas que tenho em meu coração. Que eu perdoe como me perdoas. Pelo teu espírito de amor, eu te suplico. Renova o meu coração.
O meu coração está secando pelas mágoas. O orgulho me domina. Estou presa em mim mesmo. Pelo teu sangue derramado, pelo teu espírito misericordioso, liberta-me, cura-me, Senhor. Eu creio, eu te suplico, dai-me força e coragem para perdoar. Eu quero ser uma pessoa que perdoa e ama. Eu quero ser uma pessoa reconciliada comigo e com o meu próximo. Concede-me, Senhor, perdão e reconciliação. Que pelo meu exemplo de perdão, seja minha família, família reconciliada. Hoje e sempre, sinal e instrumento da reconciliação. Eu creio, Senhor, tu me ensinas. Quem ama, perdoa. Amar, hoje e sempre. Perdoar, hoje e sempre. Vida reconciliada. Louvado sejas pelo teu sangue derramado na cruz. Amém. Quem ama, perdoa. Margot, você pode abrir seu microfone e fazer a primeira dezena. Primeira dezena. Não estou vendo, Lu, tem um negocinho na frente. Contemplamos Deus Pai misericordioso, acolhendo o Filho pecador, que somos cada um de nós, quando nos perdemos pelas estradas da vida. E disse o Pai, porque este meu filho estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Quem ama, perdoa, e eu quero perdoar. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Amém. Amém. Deixa eu fechar aqui o de Margot. E Renata, queira fazer. Contemplamos nosso Senhor Jesus Cristo na missão do perdão, levando cura e libertação a todos os pecadores do mundo. E disse Jesus: seus pecados estão perdoados. Quem ama, perdoa. Eu quero perdoar. Pelo teu sangue derramado e teu Espírito misericordioso, liberta-me, cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me, cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me, cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me, cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me, cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me, cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me, cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me, cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Amém.
Amém. Neide? Cadê Neide? Neide, seu som está desativado. Ativei agora. Pronto, peraí. Contemplamos o Espírito Santo, advogado nosso, convencendo o mundo a respeito do pecado. E disse Jesus: os pecados daqueles que vocês perdoarem estarão perdoados. Os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. Quem ama, perdoa, e eu quero perdoar. Pelo teu sangue derramado e o Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e o Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e o Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado, Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado, Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Amém. Amém. Emília? Ativa aí. Pronto. Quarta dezena. Contemplamos Nossa Senhora de La Salete, reconciliadora dos pecadores, chorando pelos pecados da humanidade. E disse Maria: se quero que meu filho não vos abandone, sou incumbida de suplicá-los sem cessar. Quem ama, perdoa. Eu quero perdoar. Pelo teu sangue derramado, Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado, Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado, Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me, cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me, cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Amém. Amém. Conceição? Quinta dezena. Contemplamos o crucifixo de luz do peito de Nossa Senhora de La Salete, nos convidando a abandonar o martelo do pecado e a buscar as torquês da libertação. E disse Maria: se converterem, as pedras e os rochedos se transformarão em montões de trigo. Quem ama, perdoa. Eu quero perdoar.
Pelo teu sangue derramado, Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado, Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado, Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado, Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado, Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado, Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado, Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado, Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Amém. Faz a oração final? Sim. Oração final. Quero de joelhos ver meus filhos reconciliados. Deus mantenha minha família reconciliada. Quero de joelhos ver meus filhos reconciliados. Deus mantenha minha família reconciliada. Quero de joelhos ver meus filhos reconciliados. Deus mantenha minha família reconciliada. Amém. Amém, amém. Agora vamos para a nossa segunda parte, né? Do nosso encontro, que é a 7ª formação de Santa Teresa de Ávila, né? Desposório espiritual e graças místicas. Quem irá falar para nós? Carla. Carla, pode ativar seu microfone. Boa noite, minhas irmãs. Hoje, Boa noite. Estamos reunidas Hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. hoje vamos falar sobre a 7ª formação sobre Santa Teresa de Ávila e que a gente vai falar sobre as sextas moradas com o tema Desposório espiritual e graças místicas. E antes de começar, eu queria invocar a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Santa Teresa de Ávila, rogai por nós. Minhas irmãs, eu quero começar essa formação com uma frase de Santa Teresa de Ávila, que a gente vai ver quando ela começa a falar nesses capítulos, na realidade, das sextas moradas. A frase é assim: é justo que muito custe o que muito vale. Lembrem muito disso. É justo que muito custe o que muito vale. As sextas moradas constituem um pequeno tratado de vida mística e de fenômenos místicos, e é também conhecido como o livro dos sofrimentos, porque é nesta morada que ela vai falar de várias experiências místicas vividas por ela. São 11 capítulos para falar das sextas moradas. É o maior número de capítulos em uma morada. E para começar a nossa formação, eu gostaria de começar recapitulando as formações anteriores, né, sobre o castelo interior. Pode passar aí, pode passar. A gente aqui, na realidade... Volta aí. A gente aqui, na realidade, a gente entende que a pessoa precisa buscar a santidade. E a gente vê na primeira formação, quando a gente fala sobre a vida espiritual e fala que a oração move os céus, a gente faz todo um histórico da vida de Santa Teresa de Ávila, ela que é mestra de vida espiritual e doutora da Igreja. Então, a gente começa na primeira formação falando sobre a vida
de Santa Teresa de Ávila, e a gente fala sobre essa busca de santidade que ela viveu na vida dela. Pode passar. Quando a gente chega na segunda formação, a gente vai falar da primeira morada. E neste momento a gente diz que a entrada que a porta de entrada do castelo é a oração. Então a gente entende que a gente precisa entrar no castelo, a gente precisa entrar no castelo pela oração. Então nas primeiras moradas falamos da conversão, né? E nesse momento a gente fala que é importante que a gente busque o autoconhecimento, deixando os pecados mortais para, através da oração, adentrar no castelo. Nas segundas moradas, a gente vai viver e vai falar sobre, que é a terceira formação, né, as segundas moradas, a gente vai falar sobre a luta e a perseverança das almas, buscando pela oração evitar ocasiões de pecado. E aí ela já começa aqueles inícios de orações de meditação, e ela busca se livrar também dos pecados veniais. Na quarta formação, que a gente chamou de terceira morada, nas terceiras moradas, a gente fala sobre que as almas enfrentam nesse período aí um momento delicado. Por quê? Porque ela vai vivenciar a prova de Deus. O que é isso, minhas irmãs? Elas vão ser provadas e vão ser realmente convertidas. E aí, nesse momento, é necessário o total desapego e o despojamento, deixar o orgulho de lado, deixar a vanglória e exercitar a humildade, as virtudes da humildade. Bom, saindo da terceira morada, essas 3 primeiras moradas que nós vimos, a gente chama ela das moradas dos iniciantes, tá? Daqueles que estão iniciando no caminho da oração. A partir da quarta morada, que é a quinta formação, a quarta morada, a gente já vai ver as chamadas, que a gente chama de moradas de transição, né? E assim, a alma mergulha dentro de si para ir ao encontro de Deus. Lembre que na morada dos iniciantes, ela buscava o autoconhecimento. E aqui ela vai mergulhar dentro de si para buscar a Deus. E as quartas moradas, que também é chamada de moradas de transição, a gente vai vivenciar a experiência da graça, com o início das experiências místicas e com a oração de quietude que Santa Teresa de Ávila fala conosco. Saindo das quartas moradas, a gente inicia o período místico, que a gente chama de essa fase aqui, que são as moradas dos perfeitos ou dos contemplativos. E a gente viu na sexta formação, ou quinta morada, a gente viu o início, né, da transformação e da vida nova. A alma se enamora de Deus, se preparando para o matrimônio espiritual, que é vivenciado na sétima morada. Então, assim, a gente fez um histórico. E hoje a gente vai falar, na sétima formação, a gente vai falar das sextas moradas, que é o desposório espiritual, que é o tema, desposório espiritual, ou noivado da alma, em que ela vai se preparar e se purificar para o matrimônio espiritual da sétima morada. E aí eu vou usar uma frase de Santa Teresa de Ávila para que vocês possam melhor entender o que acontece nessas sextas moradas. Nada se vê e se experimenta com os sentidos. Na realidade, minhas irmãs, ela quer deixar bem claro para a gente que aqui é um encontro espiritual. Os sentidos não é capaz de detectar. Então, nada se vê e nem se experimenta com os sentidos. Então, a gente vai começando o início do noivado com Deus, quando Deus convida a alma a caminhar com Ele e a ficar a sós com o amado. E a alma termina se afastando de tudo que ele afasta do amado, até para evitar ocasiões de pecado e situações que lhe deixem distantes de Deus. A alma de sexta morada, ela já está bem determinada a não tomar outro esposo, a não ser o próprio Deus. E aí, contudo, o esposo já não atende a esses grandes desejos, né? Que é
que a alma sente nesse momento, que ela está ansiosa, querendo logo esse desposório, e Deus não atende esses desejos dessa alma nesse momento, porque o amado, o Deus, lhe quer que ele custe ainda mais, que ele custe algo, este bem, que era o maior de todos. Lembra com aquela frase que eu comecei essa formação? Que tudo é justo que muito custe o que muito vale. Então, isso é o que Deus quer da alma, que ela dê ainda mais, que ela o deseje ainda mais. Mesmo ela decidida que ela quer se unir a Deus, ele ainda quer que ela continue desejando mais. E a alma já deseja Deus e procura estar sempre com ele. Porém, o noivo lhe envia grandes sofrimentos, como enfermidades graves, com dores intensas. Deus vai provar a alma com todas as forças. Todas as forças. Deus quer que a alma o deseje com toda a sua força e deseje única e exclusivamente a Deus. E aí Santa Teresa de Ávila nos diz que Deus manda a essas almas enfermidades gravíssimas que afetam o seu interior e o seu exterior. Aí ela diz assim: o Senhor não dá mais do que se pode sofrer. Ele dá primeiro a paciência e depois a dor. Ele prepara essas almas para viver esse momento. E aí ela fala assim, que é uma espécie de purgatório para alcançar a Deus. Né? As almas, para poder chegar ao reino, ao encontro com Deus, elas passam pelo purgatório. E aí ela compara as sextas moradas como uma espécie de purgatório, esse noivado espiritual, para alcançar a Deus. Mas é como eu coloquei para vocês, existem muitas maravilhas de Deus e muitas manifestações, muitas graças místicas que são manifestadas nessas moradas. E a gente vai falar delas. Mas primeiro a gente precisa falar dos sofrimentos que uma alma de sexta morada normalmente passa. Não necessariamente vai passar pelos sofrimentos, mas o que Santa Teresa fala, lembre que a gente está falando da vida de Santa Teresa. Então, essa é a experiência dela, foi os sofrimentos que ela viveu. E aí, por isso que ela vai falar de sofrimentos. Mas ela diz que ela fala que nem todas as almas passam por esses sofrimentos com essa mesma intensidade. E aí ela começa falando dos sofrimentos interiores ou morais. Quais são esses sofrimentos interiores ou morais? São, primeiramente, os julgamentos. O que é esses julgamentos? É um atentado à honra da alma, são as zombarias, as algazarras que as pessoas fazem da alma. Por exemplo, chama a alma de hipócrita, dizendo que a alma quer se passar de santa, e às vezes essas pessoas que fazem isso são pessoas dentro da própria família, ou dentro da igreja, dentro da própria comunidade que essa alma vive. Um outro sofrimento interior que ela fala é o afastamento dos amigos. Os amigos acham que a alma está possuída pelo demônio. E aí as experiências místicas são coisas ruins, são coisas do maligno, e termina que se afasta da alma. Uma outra coisa ruim é que a alma fica com uma fama ruim. As pessoas acham que não devem se aproximar dessa alma porque ela se passa de santa e ela não é santa, né? Então, é mais uma outra característica, um outro sofrimento interior vivenciado. Ela vive muitos sofrimentos interiores. Um outro sofrimento que pode ocorrer é que a alma de sexta morada, ela não gosta de ser louvada e nem de ser elogiada. Ela sofre ao ser louvada porque ela sabe que tudo que há de bom nela é graça de Deus. É muito lindo isso, minhas irmãs. Tudo vem de Deus. Tudo é graça de Deus. E aí ela se acha indigna de louvor. Tudo é graça de Deus, que tudo pode. Então, se você me louva, né, eu não sou digna desse louvor. Né? Ela pensa dessa forma. Mas aí, ao longo, ela também fala que quando as almas elas são louvadas, depois de um tempo, elas começam a entender que aquele louvor não é para elas, é para o próprio Deus que está presente nela. Bom, e uma outra característica de um sofrimento interior que essa alma vive é uma aridez espiritual muito grande. Eu vou falar mais adiante sobre isso, quando eu falar sobre a união mística árida, mas assim, ela já começa a viver
essa aridez espiritual. Uma outra coisa é que, normalmente, todas essas experiências místicas, Santa Teresa de Ávila recomenda que sejam faladas, sejam compartilhadas com a igreja através de um bom diretor espiritual, de um bom confessor. E ela viveu isso, que quando ela ia para os confessores colocar as situações de experiências místicas que ela tinha, eles duvidavam e não entendiam essas experiências místicas e julgavam que ela estivesse ficando doida ou sofrendo de alguma influência do demônio. Então, assim, ela disse que uma alma pode passar por isso, mas mesmo assim ela insiste que a alma precisa compartilhar de todas essas experiências místicas com a direção espiritual, com o confessor, para que ele tenha um discernimento se realmente aquelas experiências místicas são coisas de Deus, são revelações de Deus, ou se é o maligno querendo atormentar a alma. E aí eu vou dar um exemplo aqui para vocês, na realidade, assim, para que a gente possa ter uma coisa mais próxima da gente, a nível de realidade, é o exemplo de São Padre Pio, né, que ele sofreu perseguição dentro da própria igreja, né? São João da Cruz, que foi, inclusive, ele ficou no cárcere pelos próprios membros da comunidade dele, prenderam ele, deixaram ele no cárcere em sofrimento. Então, assim, esses são alguns exemplos. Olha, gente, são 11 capítulos, ela fala muitos sofrimentos. Eu não teria como falar tudo aqui. Então, eu estou falando alguns que eu julguei que fossem importantes abordar com vocês, mas tem muitos, porque são 11 capítulos falando sobre esses sofrimentos, essas experiências místicas, esses êxtases que a alma vivencia nessas sextas moradas. E aí ela diz que o remédio para esses sofrimentos interiores e morais, para essa grande tribulação interior que a alma vive, é a misericórdia de Deus. A alma precisa confiar e esperar em Deus e exercitar a caridade. Então, assim, ela dá o remédio, né, que a gente precisa disso. Então, falando da parte interior, que eu falei, agora eu vou falar dos sofrimentos exteriores. As almas de sextas moradas, elas vivenciam enfermidades gravíssimas. Essas almas vão experimentar dores físicas. E aí ela mesma fala dela, né? Que ela viveu por 40 anos sentindo dores fortíssimas no corpo. Mas, ao mesmo tempo, ela diz assim, se me fosse dado escolher, tomaria o caminho da cruz, ao menos para imitar Jesus Cristo, ainda que não houvesse outro lucro. Então, assim, ela entende que o sofrimento faz parte da vida, porque ela precisa imitar a Jesus, ela precisa se aproximar do amado. E aí tem um outro exemplo também de sofrimento, é o próprio também São Padre Pio, que sofria dores fortíssimas nos estigmas das mãos e do lado. Então, assim, são exemplos que a gente pode ter de santos que viveram esse tipo de enfermidades gravíssimas. Esse tipo de enfermidades podem ser outras maiores, doenças gravíssimas e tudo mais. E eu vou falar, inclusive, aqui mais à frente, de que a alma precisa ter muita paciência, fortaleza e coragem. Mas, assim, vamos continuar. Então, Deus não dá mais do que a alma possa carregar. Ele vai dar primeiro a paciência. E como é que essa alma vai obter a paciência? Fazendo o caminho de oração, das primeiras, segundas, terceiras, quartas e quintas moradas. Esse caminho de oração traz às almas a virtude da paciência, para que elas possam suportar os sofrimentos que vão viver nas sextas moradas. Então, assim, ela ainda fala assim, que o normal, o ordinário, é padecer, é sofrer nas sextas moradas, pois Deus vai provar, vai purificar a alma para o matrimônio espiritual. Esses sofrimentos é como se fosse uma purificação da alma. E aí ela fala de outras experiências místicas, de outras graças místicas. Ela não dá o nome de experiência, ela dá o nome de graças místicas. São maneiras de Deus despertar a alma, né?
essas graças místicas. Então, Deus começa a chamar a alma sem cessar. Não é no momento de oração, é quando ela menos esperar, ela sente o chamado de Deus, no momento que ela nem estava preparada em oração, ela nem estava fazendo isso, mas é no momento que ela menos espera, ele chama ela. E assim, é como se, ela dá um exemplo que é como se fosse um cometa, né? É como se fosse um meteoro, um cometa atingindo a alma, um braseiro atingindo a alma, uma fagulha que queima a alma. É uma dor aguda, ao mesmo tempo saborosa e suave. E ela diz assim, a alma fica ferida de amor. Lu, eu queria que você botasse nesse momento aquela foto da transverberação. Olhe, Santa Teresa de Ávila, ela viveu, ela teve, essa foto, essa transverberação ocorreu com Santa Teresa de Ávila no ano de 1571. Ela sentiu como se esse anjo flechasse o coração dela, e aí ela viveu ainda 10 anos transverberada. Ela sentia o fogo no seu coração, um fogo que queimava, mas que ao mesmo tempo era suave e saboroso. Era uma experiência de encontro espiritual com Deus. Mas ela começa a sentir as suas experiências místicas. Na realidade, ela começa antes ainda, bem antes, em volta de 1551, não, 55, 52, no Mosteiro da Encarnação, né? Ela ainda estava no Mosteiro da Encarnação quando ela tem as primeiras experiências, que são as levitações, aqui a levitação de Santa Teresa com São João da Cruz, a visão de Santa Teresa. Então, essas primeiras experiências, elas começam bem antes. Essa transverberação, ela vai ocorrer por volta de 1571. E Santa Teresa coloca critérios claros para que a alma possa discernir se essas graças místicas vêm de Deus ou do maligno. E aí ela diz assim, as graças místicas é um dom de Deus, não é atestado de santidade. Essas manifestações devem estar sempre de acordo com as Sagradas Escrituras e devem produzir sempre paz e quietude interior. Se não produzir isso, é porque não é de Deus. E aí ela fala ainda que tem as momentos, né, que algumas almas melancólicas podem ter manifestações e achar que aquilo é coisa de Deus e ser o maligno atormentando essas almas melancólicas. Então, tem que ter muito cuidado. Por isso que ela fala da importância de se compartilhar todo tipo de graça, todo tipo de experiência mística que a alma viva, ela tem que compartilhar isso com a direção espiritual, com a eclésia, com um confessor, para que ele possa, com discernimento, orientar a alma de como conduzir nas situações. Mas como Santa Teresa não teve uma boa, ela teve dificuldade com alguns confessores, tinha um confessor que dizia a ela assim, olha, use uma figa, porque isso é coisa do maligno. Então, ela sofreu muito, por isso que esse sofrimento, essas tribulações interiores que ela passou. E aí ela fala aqui também de outras manifestações de Deus, que são as falas do Senhor. As falas de Deus e as graças de Deus, que dá paz e quietude à alma. E ela diz assim, Deus se revela, Deus se comunica. Essas graças podem causar muita confusão numa alma melancólica, numa alma que pode achar que está ouvindo vozes, e na realidade são manifestações de Deus. Então, ela dá algumas orientações, e ela chama essas graças, essas revelações de arroubamentos ou êxtases. E ela diz assim, que Deus leva a alma a experiências sobrenaturais de aprendizado e crescimento espiritual. E aí, minhas irmãs, a primeira graça mística que ela viveu, como está aqui nessas fotos, foi por volta do ano de 1557, ainda no convento, no Mosteiro da Encarnação, ela através da oração, daquela oração do Veni Creator, é uma oração de invocação do Espírito Santo, ela levitou.
ela viveu esse arroubamento, esse êxtase que elevou a alma dela. E aí ela fala também de almas que são arrebatadas, corpos são arrebatados. E aí eu tenho exemplos que eu queria citar para vocês, de São Padre Pio, nas situações de bilocação, em que ele estava aqui, daqui a pouco ele estava em outro lugar. Essas situações de bilocação são arroubamentos, são êxtases que aquela alma vive naquele momento. E também um outro santo é São José de Cupertino, que ele qualquer imagem que ele visse de Nossa Senhora, uma imagem de Cristo ressuscitado, ou de Cristo na cruz, levava ele à levitação. Em nenhuma situação, ele, diante de uma cruz que para carregá-la precisaria mais de 10 homens, ele sozinho carrega aquela cruz até um monte alto. Então, assim, são experiências que só Deus pode explicar. São coisas, são experiências sobrenaturais. Por isso que, às vezes, em vários momentos do livro, Santa Teresa chama assim, vala-me Deus. Ela invoca Deus, ela invoca o Espírito Santo para que ajude a ela, para que ela possa explicar para suas filhas espirituais o que realmente está se passando nessas moradas. E aí, assim, ela diz assim, quando ela fala dessas levitações, desse momento de voo no espírito, que também são outras manifestações, ela diz assim, parece que Deus quer mostrar à alma que ela não é mais dona de si mesma. Deus é o dono da nossa alma. E tudo é feito conforme a vontade de Deus. Daqui para frente, tudo da alma. Deus toma a alma é dele. Nas sextas e sétimas moradas, a alma não é mais dona de si. É Deus que é o dono da alma. E muitas vezes, essas almas não querem que essas manifestações ocorram em público, porque elas são humildes, elas não querem que sejam manifestadas em público. Mas se Deus assim o faz, é para que as pessoas saibam que aquela alma já pertence a ele. Ela fala isso no livro. E ela diz assim que nas locuções de Deus à alma, ela diz que tem umas 5 características para você discernir se é de Deus realmente. As palavras de Deus são sempre claras, são fundamentadas nas Sagradas Escrituras. Nunca é uma coisa programada, marcada, com horário. Não tem isso. Dá-se de improviso. A alma nem estava pensando naquilo e surge aquele momento de locução com Deus. Nas locuções com Deus, a alma fica como ouvinte. Ela não elabora pensamentos, como acontece pela imaginação. Aquela palavra que, às vezes, ela ouve, aquela manifestação, abrange muitos ensinamentos ao mesmo tempo, como se o intelecto não poderia fazer por si só. São falas esclarecedoras que promovem uma compreensão e não são obtidas por muitas palavras. Então, assim, ela fala muito disso e ela frisa, né, que quando Deus vem a essa alma, ele deixa impressa na alma os seus frutos. E aí ela fala dos frutos dos arroubamentos, né? Que tudo que Deus nos faz tem uma finalidade, minhas irmãs. A gente tem que entender isso. E aí, quando os frutos desses arroubamentos, dessas graças místicas, é o conhecimento da grandeza de Deus. A alma tem dimensão dessa grandeza. Aí, uma outra coisa que ela fala é que, depois dos arroubamentos, a alma tem um conhecimento de si próprio e também ganha a virtude da humildade e a fortaleza nas virtudes do caminho de santidade. Então, ela tem um desprezo total por as coisas da terra, não coloca nada diante de Deus, Deus acima de tudo. Então, é aquele total desapego que a gente falou das virtudes do caminho de santidade. E também essa alma sente grande dor pelos pecados já cometidos. E aí ela fala que a alma chora pelos pecados já cometidos, por ter ofendido a Deus com aqueles pecados algum dia. Mesmo que ela tenha passado por confissões, ela não se sente consolada com as confissões, ela se sente ainda chora por esses sofrimentos. Bom, eu queria falar agora a vocês de uma outra graça mística que Santa Teresa nos fala
nesses capítulos, no capítulo 9 e no capítulo 10, ou 8 e 9, se não me engano, 8 e 9, que ela diz assim, que Deus invade a alma e rouba a alma. Ele vai dar 2 tipos de visão. E aí ela vai falar dessas visões. É a visão intelectual e a visão imaginária. Então, o que seria a visão intelectual? A alma não vê, ela não vê nada com o olho humano, mas a alma sabe que quem está ao lado dela é Deus. Que Deus está ali. Ela sente Deus tocar a alma, mas ela não vê nada. Ela não vê nada. Ela sente o perfume de Deus. Ela sabe que a presença de Deus está ali naquele momento, mas ela absolutamente vê nada. Então, isso é a que chamamos de visão intelectual. E a outra visão é chamada de visão imaginária, que é quando Deus se revela através de imagens. É o próprio Cristo que mostra sua humanidade. E aí, assim, a alma não vê com os olhos do corpo, mas a alma vê com os olhos da alma. É uma percepção viva da presença humana e física de Jesus. E, às vezes, pode ocorrer até a imagem de outros santos. Não sei se vocês sabem daquela história de Santa Faustina, que ela com Santa Teresinha do Menino Jesus, e aí ela pergunta a Santa Teresinha se ela seria santa e seria santa de altar. E Santa Teresinha responde para ela, sim, você vai ser santa e santa de altar. Então, esse tipo de graça mística, de visão imaginária que a alma tem, né? E aí ela diz assim, essas graças deixam como frutos uma grande paz e quietude na alma. E eu vou dar um exemplo para vocês, para que vocês possam entender. Esse exemplo, na realidade, Santa Teresa nos dá nesses capítulos. Ela diz assim, é como se nós tivéssemos uma caixinha, um estojo, um porta-joia, né, de ouro. E dentro desse porta-joia de ouro tivesse uma pedra preciosíssima, que é o próprio Deus. Só que esse porta-joia, a gente recebe de Deus ele fechado. A gente recebe ele, sabe da preciosidade desse porta-joia de ouro, sabe que Deus está ali dentro, mas a gente não o vê, porque o porta-joia está fechado. Então, isso aí é a visão intelectual. A gente sabe que ele está ali, mas a gente não vê. E na visão imaginária, ele abre e se manifesta a alma. Entendeu? Aí seria a visão imaginária. Ela dá esse exemplo nos capítulos, eu estou falando aqui com vocês. Lembre que a gente começou falando que as almas seriam provadas por Deus, né? Através de sofrimentos, muitos sofrimentos na sexta morada. E eu queria falar de uma graça, né? Um sofrimento que a alma vive, que é chamada de união mística árida. Ela fala isso, acho que no capítulo 5. Ela diz assim, é o maior tormento da alma. A alma deseja morrer. Ela tem ânsias e desejos. Ela deseja morrer para estar eternamente na presença de Deus. E aí, minhas irmãs, é que, às vezes, como a gente citou as moradas, as almas vivem muitos sofrimentos físicos, né? Enfermidades gravíssimas. Pode ocorrer da alma receber uma enfermidade gravíssima, e como ela já deseja morrer, ela não vive mais, ela morre, realmente. Então, a enfermidade pode vir de verdade, e ela pode morrer. Então, assim, é para que vocês possam entender, é como se ela orasse, ela buscasse o esposo, mas como ela não encontra aquela aridez, né? E aí ela deseja ardentemente a morte. Mas quando ela chega na sétima morada, isso tudo se acaba, porque ela entende que tudo é a vontade de Deus, né? E ela quer estar sempre com o amado. Bom, o momento culminante dessa sexta morada é o capítulo 11, que é o último capítulo, que a gente chama de antessala da morada final. A antessala das sétimas moradas. É a antessala do matrimônio espiritual. E aí Santa Teresa, ela fala assim, ela sublinha, o passo da aproximação das grandezas de Deus. Ela está bem próxima de sentir a grandeza de Deus.
E o recurso utilizado por ela para explicar isso é o fogo. Como um raio repentino, esse fogo age sem deixar espaço para coisa alguma. Nada pode ocupar esse lugar, pois aí a alma encontra o seu verdadeiro bem. Trata-se de um arrombamento de sentidos e das faculdades, por meio dessas intensas graças místicas com as quais Deus se comunicou. A pessoa está purificada, iluminada, fortalecida nas virtudes cristãs e pronta para a graça do matrimônio espiritual. E eu queria terminar com uma frase de Santa Teresa, que é muito rica e eu gosto muito dela. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem tem a Deus, nada lhe falta. Só Deus basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Agora vamos para o nosso terceiro momento. Pedir a Sheila para cantar, para a gente invocar o Espírito Santo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei o Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, oh Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Amém. Obrigada, Sheila. Agora vamos para o nosso momento oracional, não é? Foi retirado do livro de Cânticos, Cântico dos Cânticos, capítulo 6. Todo mundo pega a sua Bíblia, né? Foi retirado do livro Cântico dos Cânticos, Cântico dos Cânticos, capítulo 6. E assim nós nos colocamos diante deste capítulo, diante deste livro que fala sobre o amor. Esse capítulo e esse livro na Bíblia, ele nos chama fortemente a viver o amor, seja principalmente dentro do sacramento que nós escolhemos para viver. Não foi diferente com Santa Teresa de Ávila e não vai ser diferente com a gente enquanto a gente se dispõe a vivenciar o amor.
ele mostra nesse capítulo que nós vivemos em busca de um amor, que a busca do ser humano é viver o amor. E não foi diferente com Santa Teresa e não está sendo diferente conosco. E neste desencontro, Senhor, nós nos colocamos aqui, à sua disposição, para que podemos sentir a sua presença ao nosso lado e te dizer, como no versículo 3 do capítulo 6 deste livro, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Então, Senhor, diante de ti, eu quero viver essa plenitude perante dos desígnios que tu proposte para mim. Quero fazer essa experiência contigo. Quero fazer essa experiência de amor, de entrega. Uma entrega, Senhor, sem reservas. Assim como Santa Teresa de Ávila viveu a plenitude do amor no seu ministério, eu quero agora, Senhor, depositar no teu altar, viver este mistério, viver este matrimônio espiritual dentro da minha pequenez, dentro da minha miséria. Humildemente eu vos peço, Senhor, venha para a minha alma, visite a minha alma. Que a minha intrepidez, minha coragem de amar seja o combustível de te buscar. Inflama a minha alma, Senhor. Inflama o meu ser. Venha, Deus, em meu auxílio. Senhor, nos veja. Visita cada mãe que hoje quer fazer essa experiência contigo. Quer viver essa plenitude do amor. Mas às vezes não sabemos buscar o amor. Às vezes depositamos o amor em outra pessoa. Mas a pessoa, Senhor, em quem devemos depositar toda essa busca de amor é em Ti. Como sua filha, Senhor, batizada e consagrada, venham em Tua presença, humildemente pedir. Vem, Senhor, venha ao nosso encontro. Venha, Senhor, ao nosso encontro. Visite cada mãe que aqui está, em cada janelinha. Deus Pai Todo-Poderoso, eu sei que o Senhor tem a hora, é quando o Senhor quer, é quando e a hora é o Senhor que determina. Mas sei que também o Senhor ouve o meu chamado, o Senhor ouve o meu coração. Deus Todo-Poderoso de amor, quero agora expressar o que eu sinto em forma de canção, o pouco que eu tenho e deposito em teu altar, para que se achegue até nós. Nesse momento, eu vou cantar essa música e vamos refletir o que ela nos diz. Incomparável Deus, amigo meu, amado meu, quem poderá nos separar do teu amor? Morte ou dor, guerra ou solidão, nada é maior que a bondade do teu coração. O teu amor me conquistou, tua ternura me alcançou. Como não te adorar e entregar por que feriu meu coração, ergueu no teu perdão todo louvor a ti, aquele que tudo em mim
bem mais que aqueles que tu amas. Quero amar-te bem mais que a mim naquele que tu amas. O teu amor me conquistou, tua ternura me alcançou. Como não te adorar e me entregar? Não sei. Senhor, nesse momento te entrego tudo aquilo que tenho, que sou. Peço perdão pelas vezes que esqueci de te adorar, esqueci desse amor, esqueci de corresponder todo esse amor que tu tens para comigo, Senhor. Quero, dentro da minha pequenez também, pedir perdão por algo que eu não me aceito, que eu acho que eu não sou bem, que eu sou gorda, que eu tenho um cabelo assim, que eu sou assado, Senhor. Mas foi essa pessoa que o Senhor quis construir. E é essa pessoa que eu sou e eu tenho que me aceitar. Porque esse seu amor está em mim, Jesus. Está em mim, Deus. E é este amor que eu tenho que viver. É este amor que eu tenho que buscar. Não é o amor que o mundo me oferece, mas é o amor que o Senhor tem a me ofertar. Me reconciliando contigo, Senhor, pelas suas santas chagas e as chagas do teu filho, Senhor, eu te peço perdão. Peço perdão por todas as vezes que eu me mutilei, por toda vez que eu não me aceitei, sem saber que o Senhor estava dentro de mim. Aceita-me, Senhor, dentro da minha miséria. Humildemente eu te peço. Quero, dentro dessa reconciliação, Senhor, curar-me. Quero ser melhor. Quero ser reconciliada contigo. Quero viver o teu amor em mim. Meu Deus, diante de tudo, peço a graça de não me afastar de ti. Não se afaste de mim. Necessito, Senhor, da tua presença. Eu quero ser inteiramente tua. Eu quero ser sua, dentro dos propósitos que o Senhor tem para a minha vida. Vou à sua procura, Senhor, meu Deus. Quero te escutar. Me responda. Onde se escondeu? Quero te achar. Tu me seduziste, Senhor. Estou ao seu dispor. Quero transpor, Senhor, no outro aquilo que tu queres que eu faça. Eu quero ser a tua imagem, Senhor. Eu não quero me separar desse amor. Assim termina esse momento e peço a Deus que eu possa ser essa mulher chamada a ser uma mãe que ora, a ser chamada a viver esse mistério de proclamar com o poder da oração que tudo pode ser mudado, que tudo pode ser mudado, que tudo pode ser curado, tudo pode ser modificado pela minha unção de ser uma mãe e a ouvir esse chamado de ser mãe que ora. Sou chamada a mãe, a ser uma mãe intercessora. Eu sou chamada a ser uma mãe que desperta em outras mulheres o incomparável amor que vem de ti, Senhor. Obrigada. Obrigada, Senhor, por me aceitar do jeito que eu sou. Faça, Senhor, que eu me aceite do jeito que tu me fizeste. Amém. Eu não tenho condições de cantar mais. Então, vamos fazer a oração da Mãe Vitoriosa. Eu, Luciana, sou vitoriosa pelo poder do sangue de Jesus. Minha família é vitoriosa pelo poder do sangue de Jesus. Meus filhos são vitoriosos pelo poder do sangue de Jesus. A Igreja Católica é vitoriosa pelo poder do sangue de Jesus. O movimento de mães é vitorioso pelo poder do sangue de Jesus.
O Brasil é vitorioso pelo poder do sangue de Jesus. Aqui estão todos os telefones, os nossos grupos virtuais de acolhimento a mães que têm filhos dependentes, filhos especiais, pela afetividade dos filhos, controle das emoções dos filhos. Qualquer dúvida, pode falar comigo ou com alguma das meninas pelo WhatsApp. E agora, vamos cantar essa música que é a nossa oração. É uma música em forma de oração. Para acolher todos vocês que estiveram aqui presentes conosco, né? Para quem chegou pela primeira vez, seja bem-vindo. Estamos aqui juntas para viver esse momento de graça, né? Que não é negada a ninguém, basta a gente se predispor a vivê-la, né? Então, vamos nós cantarmos a nossa oração. De pé. Abro meu coração, deixo o Espírito Santo entrar, peço para ele mudar toda a minha situação. Como filha da fé, agora sou mãe, e para ver meus filhos de pé, prostro-me ao chão. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Mesmo na dor, posso sentir a mão de Deus agindo aqui. Meu coração se rende a ti. Deus pode mover montanhas e mares, pode acender a luz do fim do túnel, fazer brotar a água da pedra, acelerar minhas esperas. Deus pode tudo. Deus pode tudo, tudo, tudo. Deus pode tudo. Deus pode tudo, tudo, tudo. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Meus filhos de pé, Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Amém, amém. Estivemos reunidas, estaremos sempre reunidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos.